Leila, tá presente? Estou Leila, presente. minha Boa amiguinha, noite a estamos esperando todos. você para fazer a Tá, apresentação do doutor o Ângelo. doutor Ângelo, muito bem. Deixa eu passar. É uma grande felicidade, né, tê-lo aqui. A gente se falou agora, quase agora no pré-teste, né, professor Ângelo? Mas Isso. estávamos até comentando, viu, James, que em breve esse abraço vai ser apertado lá em Penedo. Penedo. As margens do Rio São Francisco. Aí vai ser outro patamar, não é verdade? E Dentro do além Rio da São grade Francisco. científica, Leila, teremos o prazer também de uma grade científica brilhante, teremos também uma programação social que com certeza todos ficarão satisfeitos. Esse congresso vai ficar gravado na memória do professor Ângelo para a eternidade. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Nós temos o prazer, né, de receber nesse mês, né, do Julho Amarelo, que é esse mês que faz alusão e a conscientização do combate e o controle das hepatites virais, o professor Ângelo Matos, que ele é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Hepatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e professor emérito também dessa mesma universidade, e membro honorário da Academia Nacional de Medicina, e um grande mestre, né, que nos ensina, em cada aula sua, são realmente brilhantes, né, suas aulas. Ele é conhecido pela sua competência e também pela sua elegância. Então, professor Ângelo Matos, o microfone, aí o nosso tempo aí é todo seu, nós estamos muito orgulhosos de tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, Leila, muito obrigado, Marta, o prazer é imenso, é meu, fico muito honrado de estar aqui com vocês, embora não esteja fisicamente, todas as vezes que aí estive, fui recebido com muito carinho, com muita fidalguia, com muito amor. Então, eu só tenho a agradecer mais esse convite. E num mês muito típico, porque é o mês, enfim, é o Julho Amarelo, para falar de uma doença que era a estrela, digamos assim, dos nossos congressos, era quase a estrela da hepatologia, e agora praticamente está no ocaso de sua vida. Mas eu acho que ainda teríamos que avaliar bem esses dados, porque temos algumas informações que nos parecem interessantes. Então, quando nós começamos a avaliar o burden da doença hepática em geral no mundo, nós podemos observar que nós temos ao redor de 2 milhões de mortes ao ano. E certamente a cirrose é aquela que mais contribui a isso. E quando nós vamos avaliar a etiologia da cirrose, nós temos o álcool, nós temos a esteatose hepática metabólica, mas também temos as hepatites virais. E vejam que a doença hepática ela é responsável e se coloca como a 11ª causa de morte no mundo. Esse estudo que nós fizemos no Brasil, há anos atrás, nós conseguimos contextualizar as doenças do fígado como sendo o 8º lugar no ranking de mortalidade no Brasil. Quando nós vamos especificamente para as hepatites e avaliando especificamente o vírus C, nós temos ao redor de 60 milhões de indivíduos infectados e 300 mil mortes ao ano. 1,5 milhão de novas infecções. E o que talvez seja o mais interessante, ou mais triste, enfim, mas isso ocorre no mundo inteiro e ocorre também no Brasil, que somente 20% dessas infecções são diagnosticadas e 13% delas tratadas. Então, nós temos muito pouco diagnóstico e, consequentemente, menos tratamento. Essa é uma preocupação grande que a Organização Mundial da Saúde teve, e ela tinha uma estratégia que tinha como meta chegar ao ano 2030 com uma redução de 90% das novas infecções, tanto pelo vírus B quanto C, e uma redução de 65% na mortalidade. Mas vejam que a fatalidade interrompeu esse percurso, porque com a Covid,
nós tivemos um impacto importante em várias doenças e também nas hepatites. Esse é um modelo matemático que avalia a quebra, digamos assim, desde o screening até o tratamento, no ano de 2020, então a demora de um ano, como consequência, ela estaria mais 45 mil casos a mais de carcinoma hepatocelular, 72 mil mortes a mais relacionadas à doença hepática. Então, vejam que a doença teve um impacto direto, mas também teve efeitos adversos colaterais, que eu diria muito importantes. Tanto que a Organização Mundial de Saúde fez uma nova reunião na 75ª Assembleia, em 2022, fazendo uma nova proposta para o período 22-2030, para tentar alcançar aqueles índices com novas estratégias, fazendo uma implementação de várias ações para que se conseguisse uma melhora nos indicadores dessas doenças. Vejam aqui que esse é um boletim epidemiológico que, embora publicado em 2023, ele traz dados até 2021, mas aqui ao redor de 75% das mortes relacionadas às hepatites eram diretamente ligadas ao vírus C. Embora já se notasse, digamos assim, em todas as regiões do país, um declínio do vírus C. E esse dado mais recente, que avalia, digamos assim, até dezembro de 2003, os casos e as taxas de incidência por hepatite C, vocês veem que há uma importante queda em 2020, exatamente pelo problema da Covid, e começa a se realinhar, digamos assim, ao que é real, e a partir de 2022 se começa a observar que há um descenso na hepatite, nos casos de hepatite, provavelmente relacionado ao tratamento. Mas esse estudo, embora seja um estudo mais antigo, mas parece muito importante, porque é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e estimava em 2015 ao redor de 70 milhões de pacientes infectados, mas vejam bem que somente 20% lá eram diagnosticados e somente 7% eram tratados. Então, essa é uma preocupação muito grande que fez com que os autores se reunissem e tentassem encurtar os passos, que eram 10, desde o screening até o segmento, para 4 passos na avaliação desses pacientes. Então, fazer o anti-HCV, confirmar por PCR o vírus C, dispensar, digamos assim, a genotipagem e tratar esses pacientes. Né? Muitos desses casos poderiam ser tratados não por um especialista, aqueles casos em que tinha menos fibrose, e também um percentual significativo desses pacientes poderia ser acompanhado em nível primário. Então, assim agindo, os pacientes, entre aspas, perdidos no segmento, caíam de 70% para 5%. Então, essa parecia e parece ser uma estratégia interessante. Tanto que, naquele mesmo estudo, um novo modelo, avaliando, então, a aplicação desta meta, agora em 2018, aqueles dados eram em 2015, em 2.700 mil pessoas infectadas, vejam bem que o diagnóstico já era conseguido em 50% a 60% dos casos. E ao redor de 40% desses pacientes eram tratados. Então, vejam bem que se nós encurtarmos os passos do screening ao diagnóstico e ao tratamento, nós vamos conseguir, digamos assim, uma eficácia muito maior. Esses dados são dados bastante interessantes, eles foram publicados agora, em 2024, é um guia da Organização Mundial de Saúde, é um livro, em que avalia o mundo inteiro em relação às hepatites, e aqui especificamente me refiro à hepatite C, e nas Américas eles pegaram 4 países-alvo, dos quais o Brasil era um desses países. E vejam como é importante esses dados, porque nas Américas, ao redor de 40% dos pacientes que têm vírus C são diagnosticados. E ao redor de 25% desses pacientes somente são tratados. Então, nós estamos muito aquém das metas para atingir, digamos assim, aquele alvo proposto pela Organização Mundial de Saúde para 2030. Eu acho que esse é o último guideline da SLD, publicado fisicamente. Antes, vocês sabem que as orientações
eram tão dinâmicas que as mudanças já não eram mais nem publicadas, e sim eram atualizadas no site da SLD. Mas depois as coisas mais ou menos se estabilizaram, e em 2023 foi publicado esse estudo, que é o último estudo em relação às recomendações da SLD, e que nos sugere que, no mínimo, aqueles pacientes que têm mais de 18 anos, no mínimo uma vez, eles devem realizar um anti-HCV. Quer dizer, qualquer paciente que os procure, no mínimo, se tem mais de 18 anos, tem que fazer um anti-HCV. E se tiver menos de 18 anos, somente vamos solicitar se ele estiver, digamos assim, sob risco de infecção pelo HCV. Não esquecer que no pré-natal é fundamental a realização do anti-HCV, e aqueles indivíduos que se expõem de forma repetida ao risco de adquirir o vírus C, nós devemos repetir periodicamente a determinação do anti-HCV, e naquelas indivíduos que têm um maior risco, que são os usuários, enfim, de drogas injetáveis, ou homens que fazem sexo com homens e estejam utilizando o PrEP, a gente deve fazer a determinação anual. Então, a ideia é que nós façamos o anti-HCV, confirmemos com o PCR e encaminhemos esse indivíduo para o tratamento. Então, nós temos que ser econômicos em relação à maneira como abordar esses pacientes. Vejo que as diretrizes internacionais são várias, e trago aqui as que me parecem mais importantes, a da SLD, que é a última atualização em 2023, da Organização Mundial de Saúde em 2022, e da ISLO em 2020. Essas diretrizes, elas devem ser adaptadas às diversidades regionais. E no Brasil, todos os senhores conhecem o nosso PCDT, né, que foi, através de portaria, se atualizando até 2023. Todos os guidelines nos ensinam que, hoje, todos os pacientes com boa expectativa de vida, eles merecem o tratamento. SLD, ISLO, Organização Mundial de Saúde, independente do estágio da doença. Então, digamos assim, aquelas limitações que nós tínhamos no passado, hoje em dia, já não existem mais. Isso porque houve um avanço muito grande no tratamento das hepatites. Vejo aqueles que são mais experimentados, mais experientes, sabem que quando se começou essa trajetória de tratar os pacientes com vírus C, com interferon, a resposta obtida era ao redor de 6%. A partir de 2016, com os DAAs, ela atinge quase 95%. Então, realmente, talvez seja um dos poucos casos na literatura que nós conseguimos um tratamento altamente efetivo contra uma doença viral num prazo relativamente curto, pouco mais de 25 anos. E estamos conseguindo praticamente eliminar, digamos assim, esse vírus. Nós temos uma série grande de drogas, que não vou aqui me detalhá-las, mas todas atuam na região não estrutural do vírus, né? E devem ter características ideais que sejam drogas potentes, que tenham cobertura genotípica, que sejam pangenotípicos, com baixa barreira genética, que sejam seguras, a duração do tratamento deve ser curto, o impacto dos comprimidos não deve ser grande para não diminuir a aderência dos pacientes, que não tenham muitas interações medicamentosas e de baixo custo. Vejo que as drogas atuais nós conseguimos vencer todas essas barreiras, embora a do custo ainda não tenha sido totalmente vencida, o que traz ainda algumas dificuldades, aparentemente não, mas em realidade trazem. Os guidelines da Sociedade Americana simplificam muito o tratamento e entendem que aqueles pacientes que não receberam um tratamento anterior, independente do genótipo, e que não tenham cirrose ou que a doença seja compensada, eles devem ser elegíveis para fazer um tratamento simplificado.
E o tratamento simplificado no genótipo 1, embora tenha essa proposta, mas basicamente é Sofrivelpa ou a utilização de GP, que inicialmente era por 12 semanas, mas após esse trabalho, Expedition, ele passou a se observar que poderia economizar tratando esses pacientes por 8 semanas. Vejam que as respostas nos pacientes com cirrose não experimentados, com 8 semanas, eram muito elevadas, dispensando, digamos assim, o prolongamento do tratamento, que além de dificultar, digamos assim, a aderência, aumenta, obviamente, o custo. Então, o FDA aprovou o tratamento de 8 semanas para os pacientes com cirrose e com GP. O genótipo 2, todos os senhores sabem também que o tratamento é com Sofrivelpa ou com GP. E o genótipo 3 hoje é o, digamos assim, o genótipo mais complicado em relação ao tratamento. Aqui no Sul, nós tínhamos um número razoável de genótipo 3, o que era distinto do resto do país. E me lembro quando via um paciente com genótipo 3, na época do interferon e da ribavirina, eu ficava feliz, porque esses pacientes respondiam mais. Agora nós ficamos tristes, porque esses pacientes respondem menos. Ele é o segundo genótipo mais frequente, está associada a uma progressão mais rápida de cirrose e um maior risco de carcinoma, e tem, lamentavelmente, uma resposta subótima aos DAAs. E vejam que, dentre os genótipos, os pacientes que têm genótipo 3 são aqueles que têm uma menor sobrevida. Mas, assim mesmo, a proposta inicial de tratamento para esses pacientes é Sofrivelpa ou a utilização de GP. Então, vejam que, pelo que trago aqui aos senhores, em relação aos guidelines da SLD, o tratamento foi muito simplificado, porque, na realidade, basicamente, ele pode ser colocado em 2 propostas terapêuticas. E quando nós olhamos as recomendações da Sociedade Europeia, elas mais ou menos se superpõem às recomendações da Sociedade Americana, com pequenas variações que não julgo que sejam importantes serem aqui consideradas. Em relação ao Brasil, em 2018, o tratamento ele foi liberado para todos os pacientes, independente do grau de fibrose, e se começou a incorporar medicamentos, e se liberou o retratamento. Essa incorporação de medicamentos, ela continuou quase até o fim do ano de 2018, quando praticamente nós tínhamos todas as drogas passíveis a serem utilizadas no tratamento dos pacientes com vírus C. Esse é um PCDT antigo, mas eu acho importante trazer, porque aqui havia uma diferenciação naqueles pacientes que tinham algum grau de insuficiência renal, que havia uma preocupação de tratar esses pacientes com sofosbuvir. Vejam bem que essa preocupação, no entanto, com os estudos, se mostrou que era desnecessária. O sofosbuvir é um profármaco nucleosídeo e tem um metabólito que tem realmente eliminação renal. Mas vejam que de 4.500 pacientes, de vários estudos de doença renal crônica no estágio 2 e quase 700 pacientes em estágio 3 tratados, inclusive a velocidade de filtração glomerular melhorou. E vejam que nesse estudo, com 2.000 pacientes com doença renal crônica, recebendo regimes com sofosbuvir e 400 não recebendo, fazendo um propensity score desses pacientes, não havia diferença no risco desses pacientes de piorarem a insuficiência renal para uma doença terminal. Então, esses resultados eles fornecem um suporte de segurança para a utilização desse medicamento nessa população de risco. Tanto isso é verdade que os guidelines da Sociedade de Nefrologia nos mostram que os DAAs são eficazes, são bem tolerados em todos os estágios da doença renal crônica. E quanto ao sofosbuvir, eles são considerados seguros e eficazes, mesmo em pacientes com doença renal crônica avançada, inclusive naqueles indiares. Então, aquele dado que eventualmente nos preocupava, hoje realmente não nos preocupa mais.
Continuando, digamos assim, nos avanços que nós tivemos em relação ao tratamento do vírus C e às portarias ministeriais, essa foi publicada no final de 2019 em relação à ribavirina. Veja que, naquela ocasião, 33% dos pacientes que estavam em uso de AA utilizavam ribavirina, e 60% desses pacientes não tinham cirrose. E a ribavirina, embora seja um medicamento interessante e que foi de grande auxílio no passado, é uma droga que todos os senhores sabem, ela não é isenta de efeitos adversos, como anemia hemolítica, tem um efeito teratogênico interessante, tem, digamos assim, associado a outros medicamentos, como no caso do AZT, pode dar problemas importantes pelas interações medicamentosas, dificulta a aderência ao tratamento, porque estão 5 comprimidos ao dia, e naqueles pacientes com disfunção renal grave, pacientes com cirroses descompensadas, ou em relação a pacientes que estão em pré- e pós-transplante, ela tem que ter uma dose adaptada. Então, em realidade, essa nota, ela restringe, nos ensina que nós devemos utilizar muito pouco a ribavirina, e ela somente deve ser preconizada em pacientes com cirrose, né? Não deve ser utilizada naqueles pacientes sem cirrose em terapia inicial. Um outro dado interessante, em 2022, é que foi na tentativa de diminuir os passos para o tratamento desses pacientes, foi a eliminação da necessidade de realizar genotipagem. Então, o formato, a ideia era testar e tratar, né? Indo ao encontro daquele estudo que eu mostrei, daqueles 4 passos. Então, é tentar reduzir o máximo para não haver perda de pacientes em relação ao tratamento. E já no início de 2023, então, o tratamento foi bastante simplificado. Nós só tínhamos, naqueles pacientes não experimentados, nós só tínhamos essa proposta, sofro e velpa, por 12 semanas. E todos estavam muito felizes e ficaram talvez menos felizes quando, no final de 2023, houve uma mudança na proposta terapêutica, mas, a meu ver, uma mudança assim, muito tênue. E vejam bem, naqueles pacientes que não tinham tratamento prévio, se utilizava o APRI, que é uma determinação simplista, que qualquer máquina dessas, qualquer celular calcula facilmente, e aqueles pacientes que tinham pouca fibrose, nós usávamos daclatasvir, que era uma droga que nós utilizamos muito no passado, que havia caído um pouco em desuso, já não é mais citada nos guidelines americanos e europeus, mas que aqui começou a ter uma fabricação própria. Então, com isso, barateava o tratamento. Então, uma estratégia que me parece válida, porque, na realidade, o que muda, fundamentalmente, é que o paciente tem que tomar 2 comprimidos em vez de 1 comprimido quando era o sofrivelpa, que permaneceu a ser utilizado naqueles pacientes que tinham um APRI igual ou maior que 1, ou nos pacientes com cirrose descompensada. Então, vejam que não me parece que essa estratégia tenha maculado, digamos assim, o tratamento dos pacientes com vírus C. Um problema que nós temos é a resistência, nós já mostrávamos isso nesse estudo que nós publicamos há anos atrás, mas que, aparentemente, ele seria resolvido com a utilização do Voxlaprevir, que, lamentavelmente, é uma droga que nós não temos aqui no Brasil. Então, naqueles pacientes tratados previamente, que não respondem ao tratamento, ab início, a proposta é usar o sofosbuvir mais o GP. E com isso, digamos assim, nós temos uma probabilidade bem interessante de conseguir sucesso no tratamento desses pacientes. Essa é a experiência de um estudo que foi feito por muitos de nós aqui presentes, membros da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Vejam bem que conseguimos quase 4.000 pacientes foram avaliados, né? A maior parte desses pacientes eram pacientes de mau prognóstico, no sentido que eram pacientes que nós considerávamos
na era pré-DA, pacientes de difícil tratamento. A maior parte dos pacientes tinha fibrose avançada ou cirrose, era o genótipo 1, né? E foram tratados, a maioria, com sulfidaclata, né? Alguns também com cimeprevir, mas a maioria utilizou sulfidaclata. E vejo que obtivemos uma resposta muito interessante, maior que 95%. Na cirrose descompensada e naqueles pacientes com genótipo 3, são pacientes mais difíceis, a resposta, enfim, ela foi realmente um pouco mais modesta, mas assim mesmo, bastante interessantes. E os efeitos adversos foram inferiores a 20% nessa população de pacientes mais difícil de tratamento. E quando nós avaliamos os ensaios, digamos assim, publicados na literatura internacional, vejam que os nossos resultados com sulfidaclata, eles mais ou menos se superpõem aos resultados que são descritos na literatura. Então, acho que nós temos um armamentário terapêutico bastante adequado para o tratamento dos pacientes. Alguns cuidados nós devemos ter, alguns alertas nós devemos ter em relação à utilização de inibidores de protease nos pacientes com doença hepática avançada. Então, o glecaprevir, aqui não temos essa associação, não se usa mais, mas o voxilaprevir, que nós não temos, então, fundamentalmente, é no GP que nós temos que ter algum grau de preocupação, e, fundamentalmente, nos pacientes com doença descompensada ou que tenham descompensado no passado. Essa população, sim, pode ter uma reativação, pode ter um agravamento da sua doença, embora isso não seja uma situação frequente. Mas nessa população aqui, não é, digamos assim, aconselhável o uso do medicamento. Um outro dado interessante, que já era lembrado desde 2016, nos guidelines da SLD, é a reativação viral em relação ao vírus B. Então, todo paciente com vírus C tem que ser testado para o vírus B. E aqueles que têm HBsAg positivo devem fazer um PCR. E conforme for, iniciar o tratamento. Se o paciente tem critério de tratamento, iniciar o tratamento. Ao mesmo tempo ou antes do uso dos DAs. E aqueles pacientes que têm um PCR quantitativo com baixa carga viral ou indetectável, a gente pode monitorar esses pacientes a cada 4 semanas. Tudo isso com o intuito de evitar uma reativação viral que tem uma gravidade variada. Vejam que, já que estamos falando de vírus B, é fundamental que todos tenham sempre isso bem claro, né, que o paciente com vírus C, se não teve contato com o vírus A ou com o vírus B, ele deve ser vacinado para o vírus A e para o vírus B, deve ser vacinado para a influenza, para Streptococcus pneumoniae e para a Covid, né? Esses pacientes têm uma menor resposta vacinal, mas vejo que eles têm um risco importante de infecção e de infecção grave, né? Então, no mínimo, essas 5 vacinas devem ser oferecidas rotineiramente a esses pacientes. Um dado que eu também acho importante é que nós temos fatores associados à progressão da fibrose que alguns nós não podemos modificar. Nós temos alguns que podem ser modificáveis, como o uso do álcool, a esteatose hepática metabólica, obesidade, resistência à insulina. Então, aqui nós podemos também atuar. Porque, por exemplo, um paciente obeso, um paciente com sobrepeso, que tenha, digamos, esteatose, uma ecografia, enfim, né, esses pacientes eles respondem de forma mais difícil. Em realidade, eles têm 2 doenças. Então, se nós pudermos, digamos assim, também atuar a esse nível, ou se o paciente usa álcool, se nós pudermos conseguir convencê-lo a evitar a utilização do álcool, certamente isso será um ganho no tratamento desses pacientes. Esse trabalho eu acho interessante porque a Maria Reig, do grupo do BCLC, publicou alguns anos atrás um estudo que foi bombástico em sua repercussão, sugerindo que pacientes que tinham carcinoma hepatocelular
e que eram tratados do carcinoma, se posteriormente tratassem o vírus C, o carcinoma voltava de forma rápida e com uma agressividade muito maior. Na sequência, alguns estudos foram ao encontro do que o grupo do BCLC preconizava, e outros estudos, vários outros, não mostraram esse aumento de agressividade. E algumas meta-análises também não mostraram um maior risco de ocorrência ou de recorrência do carcinoma quando comparado os pacientes que utilizavam DAA ou aqueles que fizeram tratamento à base do interferon. Essa é uma meta-análise talvez a mais recente, foi publicada em 2022. Ela avalia um grupo de pacientes interessantes, quase 1.000 pacientes e 300 controles dessa corte, e utiliza o Propensity Score Match Control, e não mostra associação entre o tratamento e uma maior taxa de recorrência do carcinoma. Mas não esquecendo que os pacientes tratados com DAA, mesmo que negativados, eles permanecem em risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. Então, esse é um dado que nós temos que ter muito claro isso. E vejam que no último guideline da SLD em relação a carcinoma hepatocelular, eles preconizam que os DAAs devem ser administrados em todos os pacientes, que diminui realmente o risco de carcinoma hepatocelular. Então, digamos assim, aquele alerta, talvez um pouco entusiasta, que foi emitido pelo grupo do BCLC, que é um grupo que todos nós respeitamos mensalmente, talvez não tenha sido feliz, porque não se confirmou e, de certa maneira, em algum momento, trouxe alguma insegurança no tratamento desses pacientes. Fundamental é estadiar a doença até antes de iniciar o tratamento, porque nós não podemos nos esquecer que esses pacientes podem ter cirrose. Obviamente, a biópsia hepática a gente praticamente não utiliza mais nessa população de pacientes, mas uma mera ecografia já pode nos mostrar sinais de hepatopatia crônica, de hipertensão porta, e pode ser suficiente. Ou a utilização de marcadores tão singelos como o FIB4, que, quando em níveis mais elevados, pode sugerir cirrose. E se tivermos a oportunidade de utilizar a elastografia, é um bom método, obviamente, para a detecção de cirrose, quando nós mostrarmos, digamos assim, uma rigidez hepática aumentada. E ela, inclusive, nesse estudo, nessa meta-análise que nós fizemos, mostrou que a elastografia é superior à predição de cirrose quando comparada a métodos bioquímicos. Esse trabalho é um trabalho antigo que nós fizemos, mas eu acho importante, dentro desse contexto, aqui nós temos uma corte de 450 pacientes que nós acompanhamos por 10 anos, e veja que, em relação ao carcinoma, há uma incidência acumulativa. No primeiro ano, 2,5%, no quinto ano, 15%, e em 10 anos, quase 30%. O que mostra que é importante que nós façamos screening e surveillance desses pacientes. E vejam que esse estudo que foi apresentado esse ano na ISLO mostra que o desenvolvimento do carcinoma pode ocorrer mesmo quando há regressão da fibrose. Então, é um trabalho interessante, ele pega 2 cortes, com 8.000 pacientes, 3.500 com cirrose, todos eles com resposta virológica sustentável. E vejam que ao redor de 4% desenvolveram carcinoma hepatocelular. Então, pacientes tiveram resposta virológica sustentada e, assim mesmo, tiveram carcinoma. Esses pacientes, quando utilizavam testes não invasivos, aqueles em que os índices eram mais elevados, eles eram mais propensos a desenvolver carcinoma. E quando esses pacientes eram tratados, esses valores, eles diminuíam, mas independente do paciente desenvolver ou não carcinoma hepatocelular. Então, por exemplo, o FIB4, que era lá, sei, 13,5, podia passar para 2,8. Mas, assim mesmo, o paciente podia desenvolver carcinoma. E dessa população, 40 pacientes fizeram biópsia. E vejo que ao redor de 15% tinha estágio de fibrose
aquém de F3. Então, mostrando tudo isso, que o carcinoma ocorre apesar de haver regressão da fibrose após resposta virológica tentada. E a dinâmica dos métodos não invasivos não é suficiente como estratégia de vigilância para o carcinoma hepatocelular. Em relação, novamente trago esse livro da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado agora recentemente, voltando àqueles países na América que eles têm uma vigilância maior, no qual o Brasil está, digamos assim, incluído. Eu achei interessante esse dado, porque o custo da terapia antiviral ele varia. O preço mais baixo é dado com sulfo e daclata. E veja que o preço médio mundial é ao redor de $60. E no Brasil, por isso que eu fiz aquela ressalva, está barato, porque em relação ao que era, realmente, o preço baixou bastante, mas é ao redor de $1.000. Quer dizer, é quase R$6.000 por tratamento. Claro que em relação a custo-efetividade nem se discute, mas, de qualquer maneira, talvez ele pudesse ser mais barato ainda, né, e se conseguisse mais êxito em tratar mais pessoas. De certa maneira, a gente precisa aprender alguma coisa com alguns países. Por exemplo, o Egito, na África, todos os senhores sabem que o percentual de vírus C era gigantesco no Egito, mas vejam bem que entre 2014 e 2020, eles fizeram rastreio em mais de 50 milhões de pessoas. E 90% das pessoas que necessitavam tratamento receberam DAA. E se estima que o número total de casos deva diminuir em 80% até 2030. Então, se aproximando muito ao que reza a Organização Mundial de Saúde. Inclusive, o Egito foi premiado com medalha de ouro pelo programa de vírus C que eles conseguiram, enfim, desenvolver. A preocupação em relação ao tratamento do vírus C, ela não é só nossa. Veja que esse é um trabalho recente, patrocinado pela SLD, e que mostra que a terapia oral ela é disponível desde 2016, ela é bem tolerada e cura quase 100% dos pacientes em curto espaço de tempo. E se feito um programa nacional de eliminação de hepatite C adequado, em 5 anos, 90% das pessoas com vírus C vão ser diagnosticadas e 90% serão curadas. Em 10 anos, serão evitados 20 mil casos de carcinoma hepatocelular, 50 mil casos de diabetes e 25 mil casos de doença renal crônica. E esse programa que eles propõem, ele se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é acelerar a disponibilidade de teste diagnóstico. Testar, tratar. O segundo pilar é disponibilizar de forma universal o tratamento dos DAs. E se nós formos ver, existem algumas amarras que nós já não temos aqui no Brasil e que nos Estados Unidos ainda tem em relação à liberação de tratamento. E o terceiro pilar envolve o desenvolvimento da capacidade de saúde pública para alcançar e tratar todas as pessoas. Quer dizer, tem que haver um programa governamental que se proponha isso. E talvez esse ainda seja, digamos assim, um pecado em relação ao tratamento do vírus C. Eu acho o Programa Nacional das Hepatites, sempre achei, sempre elogiei, eu acho fantástico, eu acho que sempre foram impecáveis. Mas falta talvez ainda uma ação governamental no intuito de tentar mostrar mais os pacientes que têm vírus C, né, para que nós consigamos tratar o maior número de pacientes. Vejam que a Organização Mundial de Saúde, eu trago esse slide meramente por um dado, de qualquer maneira, a conduta é fazer o anti-HCV, confirmar com PCR, avaliar o grau de fibrose, se preocupar com as interações medicamentosas, e esse é o dado que eu trago. Vejam bem, a Organização Mundial de Saúde preconiza, sim, o sulfo e o daclata.
Quer dizer que, então, nós não estamos fora, digamos assim, do compasso do que se preconiza a Organização Mundial de Saúde em termos de medicamentos para tratar. Nós temos as 3 propostas terapêuticas. E o fato de nós termos iniciado com o Daclavavis é interessante, porque é uma razão meramente econômica, mas que tem que ser vista do ponto de vista gerencial como um dado interessante e positivo. Não esquecer que a cura, hoje, ela é vista após a 12ª semana do final do tratamento, e não esquecer que esses pacientes, mesmo negativados, eles podem vir a desenvolver carcinoma hepatocelular, né? Então, tem que fazer vigilância com ultrassom e com alfa-fetoproteína. E para não cansá-los mais, esse seria meu último slide, que seria o papel da vacina. Todos sabem que a vacina para o vírus C, do ponto de vista técnico, é muito difícil de se conseguir uma vacina. Mas vejo que os avanços em relação à vacina foram fantásticos nos últimos anos. Então, enfim, se acredita que possa, sim, ter uma vacina com vírus C. Poderiam alguns acharem, mas se nós temos drogas tão boas e tão eficientes, com poucos efeitos adversos, para que a necessidade de uma vacina? Para que estudá-la? Vejo que ainda existe uma argumentação. Ao redor de 5% dos pacientes, nós não vamos conseguir tratar. Então, existe ainda resistência em alguns genótipos. O risco de desenvolver carcinoma hepatocelular, mesmo após o tratamento, permanece. Os DAAs não protegem da reinfecção. Então, homens que fazem sexo com homens usuários de drogas, eles se reinfectam. O tratamento, nós já vimos, ainda é oneroso. E existem programas bem estruturados de screening. Ainda, em alguns locais, 80% das infecções não são diagnosticadas. Então, talvez, em relação ao vírus C, o último presente que os pesquisadores poderiam nos proporcionar seria uma vacina. Então, com isso, eu creio ter feito, digamos assim, um resumo, e um resumo evolutivo do que nós tivemos e o que temos hoje em relação ao tratamento dos pacientes com vírus C. Espero ter respondido o questionamento inicial da proposta dessa aula. Muito obrigado. Parabéns, doutor Ângelo, pela excelente explanação. Foi realmente muito completa. Tenho certeza que todos nós aqui presentes aprendemos e aprendemos muito. Nosso muito obrigada. Espero que sempre esteja conosco aqui em Alagoas. E, falando sobre a sua palestra, doutor Ângelo, maravilhosa, eu prestei bem atenção quando o senhor falou sobre esse histórico da hepatite C, que a hepatite C era a estrela, não é? Realmente era a estrela, mas podemos dizer que não é uma estrela cadente, não é? Porque só o fato da gente saber que ainda tem muitos contaminados, né, infectados, a maioria não sabem que tem esse vírus. Então, eu acho que a nossa luta ferrenha é realmente para procurar esses infectados e tratá-los, não é? Porque realmente é uma quantidade ainda muito grande de infectados. Então, eu acho que a gente, em primeiro lugar, deveria, sim, não baixar a guarda e procurar meios, né, de educação, né, da população como um todo, para esclarecer sobre o modo, já que não, a hepatite C não tem a sua vacina, pelo menos diminuir essa contaminação que é grande, não é? Através até das manicures, naqueles alicates, naquelas tesouras, não é? Quando vão escovar os dentes, que compartilham com outras pessoas. Então, a gente ainda deve bater muito nessa tecla de contaminação, para ver se a gente consegue diminuir, procurar também esses contaminados pelo vírus C e tratá-los. Estou totalmente de acordo contigo, acho que esses dados são super importantes, e também acrescentaria
que tem determinadas populações que ainda são muito suscetíveis, tem muito vírus, por exemplo, indivíduos privados de liberdade, né? Indivíduos que usam drogas ilícitas, a população, digamos assim, que os homeless, então, todos são populações que têm que ser olhadas com uma visão muito, muito peculiar, porque, na realidade, esses indivíduos não só trarão problemas para si próprios, como também favorecerão a contaminação de outras pessoas. Então, esses clusters de indivíduos com maior possibilidade de vírus C têm que ser identificados e a eles tem que ser oferecido o tratamento, que me parece muito importante, e está dentro desse contexto, que vai desde coisas simples, né, como comentado, né, em relação a manicure, o hábito, digamos assim, obviamente que os hábitos higiênicos devem ser mantidos, mas eventualmente a pessoa se esquece ou se confunde na hora de lavar dente e pega uma escova do indivíduo contaminado, aparelho de barbear, enfim, todos são, às vezes, são pequenos detalhes, mas que podem favorecer, digamos assim, a infecção. E acho que essas campanhas, e vocês são pródigas em relação a isso, que são feitas, elas permitem também esse tipo de esclarecimento à população, né? E as coisas, quando não feitas com um cunho, digamos assim, governamental pesado, que é o que deveria ocorrer, e que não ocorre em muitos países do mundo, não é só no Brasil, vejam a preocupação dos Estados Unidos, que é um país rico. Nós somos um país que temos dificuldades, somos um país muito mais pobre. Se eles não conseguem, imagina nós, né? Mas, de qualquer maneira, esses chamados que tem em determinados momentos, como nesse mês especificamente, reativa, digamos assim, a memória das pessoas em relação a essa doença que era e que eu acho que ainda continua, de certa maneira, sendo um problema de saúde pública. E acho que cabe a nós, médicos, né, conscientizar, digamos assim, a população, conscientizar os nossos pacientes e não se esquecer de solicitar. Porque muitas vezes o paciente vem com dor epigástrica consultar, não tem nada a ver com o fígado, mas não custa pedir para esse paciente um anti-HCV. Se nós fizermos isso sistematicamente, né, alguns casos nós vamos fazer diagnóstico. Então, acho que também tem a parte médica que tem que atuar, mas certamente o que nós necessitaríamos, o que o mundo necessita, é de um grande programa, digamos assim, de conscientização, né, e favorecimento, digamos assim, de disponibilização de testes diagnósticos para o vírus C. Quer dizer, é aquela ideia de testar e tratar. Essa é a ideia que nós devemos perseverar. Obrigada. Professor Ângelo, parabenizar pela brilhante aula. Nós estamos aqui também com a professora Joselda, que nos deu o prazer da presença aí da FBG aqui participando conosco. Joselda, o seu posicionamento foi aqui pelo chat, mas o microfone você pode abrir e nos presentear com a sua participação. Oi, Leila. Leila, obrigada, boa noite. Perdão, não está abrindo a câmera, mas eu estou via celular, não estou em trânsito indo para casa e não poderia deixar de assistir o professor Ângelo. É sempre assim um prazer e uma honra ouvi-lo. É um grande aprendizado. Eu fiz um breve comentário, Ângelo, em relação a um sentimento que eu acho que não é só meu, é de uma maneira geral de quem trabalha nas campanhas educativas em relação a hepatites virais. A gente percebe que, efetivamente, a gente não tem uma política pública, você comentou aí, voltada para a questão das hepatites, principalmente em grupos que a gente considera grupos de maior risco. Exemplos, a gente não tem exames de testagem em populações institucionalizadas, em grupos de risco. Então, acho que, assim, até a importância da Sociedade Brasileira de Hepatologia nesse sentido de certa forma, provocar um pouco mais o sistema público, os gestores, nesse sentido, de estabelecer políticas mais efetivas. Uma outra coisa importante também, a gente sabe que a sorologia para hepatite C ainda não está incorporada ao programa de pré-natal, que é outra coisa que eu acho que a gente precisa também conscientizar os colegas da obstetrícia, né?
Tá perfeito, Joselda. Muito obrigado pelas palavras carinhosas iniciais. Tá perfeito os comentários. Eu havia reiterado da importância desses nichos de população de serem visualizadas. Aqui no Sul, por exemplo, nós temos um colega, Merim, que se dedicou muito a ir, por exemplo, para avaliar populações privadas de liberdade, e encontrou índices alarmantes de vírus C e conseguiu tratar, digamos assim, boa parte desses pacientes, né? Então, eu comentei que realmente existe alguns nichos de pacientes que têm muito mais vírus e que têm que ser visualizados para ser diagnosticados e serem tratados, né? Comentei também em relação ao pré-natal, que me parece importante, aqui no Sul, digamos assim, é feito, mas, na realidade, o Brasil é um país continental, né? Então, nós temos algumas disparidades ainda que deveriam ser uniformizados, né? Eu, digamos assim, vejo que as tuas ponderações elas são muito interessantes e são válidas. Acho que a SBH poderia e deveria, digamos assim, tentar, junto às entidades governamentais, conscientizá-las da importância digamos assim, dessa divulgação, dessa difusão, da conscientização da população em relação ao vírus C, mas realmente isso é uma situação bastante difícil, né? Eu acho que o Julho Amarelo, por exemplo, é uma coisa que nasceu de todos nós, né? E que é uma coisa que realmente traz, digamos assim, alguma contribuição bem importante. Eu, digamos, acho que do ponto de vista governamental, eu entendo as dificuldades e eu fico um pouco receoso de dizer que há um certo grau de omissão nisso. Mas eu acho que o Brasil ele foi tão generoso em oferecer sempre, há muitos anos, a medicação para a população de forma bastante flexível. Claro que houve adaptações em relação, digamos assim, à medida que se conhecia mais, havia mudanças. E eu acho que o Programa Nacional de Hepatites é um programa assim, que sempre mereceu, e mesmo quando dava entrevistas, digamos assim, sempre elogiei o Sistema Único de Saúde, fundamentalmente nesse setor, porque eu acho que ele foi muito, muito eficiente. Mas é claro que não tem, digamos assim, o panorama que nós gostaríamos que tivéssemos. Mas, como eu comentei, vejam que esse não é um problema nosso, ele é um problema mundial. Tanto que nos Estados Unidos, e aqui mostrei um estudo em relação a isso, né, que um dos pilares da tentativa de um programa nacional de eliminação da hepatite C, né, envolve, digamos assim, o desenvolvimento da capacidade da saúde pública para alcançar e tratar todas as pessoas que vivem com vírus C, né? Então, esse é o terceiro pilar deles. Quer dizer, eles também têm essa dificuldade. E eles têm dificuldades que nós já conseguimos praticamente assim afastar. Por exemplo, existem restrições nos Estados Unidos em relação ao fornecimento dos DAAs. Às vezes querem autorizações prévias, nós até temos, mas ela é praticamente uma coisa administrativa. Antigamente, talvez fosse um pouco mais rigorosa. Atualmente, não, é um ato administrativo. Alguns ainda querem requisito de genótipo, de fibrose, confirmação da aderência do paciente, documentação de abstinência de álcool, de drogas. Então, vejam que nos Estados Unidos existem alguns... Claro que os Estados Unidos também é um país muito grande e que as unidades da Federação Americana, elas têm um certo grau de autonomia, que às vezes é bastante grande, mas em algumas delas ainda existem essas coisas, né? Então, eu acho que isso é uma realidade que não é só nossa. Eu acho que nós estamos avançando, mas claro que poderíamos avançar muito mais. Uma maneira também que eu acho interessante, vendo assim, é que nós, especialistas, hepatologistas, gastroenterologistas com um amor maior às doenças do fígado, eles podem compartilhar as experiências com outros profissionais de saúde, né?
para implementar protocolos de tratamento simplificados, né? E apoiar, digamos assim, na gestão de pacientes mais difíceis, né? Então, acho que existem alguns programas que permitem, digamos assim, esse tipo de atividade, porque não podemos, assim, os hepatologistas são poucos em relação a um país gigantesco. Então, acho que essa troca de experiência e conscientizar, porque, digamos assim, como o tratamento do vírus C era muito complexo, como o tratamento trazia muitos efeitos adversos, muitos colegas e gastroenterologistas praticamente se alijaram do tratamento do vírus C, né? Porque, enfim, não tinham, digamos, a habituidade de receitar e começavam a ficar com receio de tratar esses pacientes. Hoje, esse tratamento é um tratamento, em regra, extremamente singelo. Então, eu acho que também passar essa informação para os colegas gastroenterologistas e para os clínicos, enfim, para os bons clínicos, é totalmente viável, né? E com isso se aumenta muito a rede de diagnóstico e de tratamento. Eu acho, sim, que a medida governamental é fundamental, mas também acho que sim, que nós podemos, e como estamos fazendo, né, hoje e nesse mês, né, favorecer, digamos assim, a informação dos diversos colegas e mostrar da capacidade deles de tratar esses pacientes, ao menos quando tem um grau de fibrose menos avançado. Mas acho que as tuas ponderações são totalmente válidas e eu estou, assim, compactuo com elas, estou totalmente, as tuas ideias vão ao encontro das minhas, não divergimos em nada, só tento, digamos assim, enaltecer um programa de hepatites que nós temos, porque eu acho que ele merece ser enaltecido. Só pegando o gancho aí de Joselda, a gente, ao longo desses anos todos, né, professor Ângelo, e depois da instituição do IBRAFIG, do Instituto Brasileiro de Fígado, e com escolha de várias campanhas muito interessantes, justamente abordando isso. Uma das campanhas prévias do Julho Amarelo anterior foi Não Vamos Deixar Ninguém para Trás, né, que era realmente abordar essas populações que muitas vezes eram esquecidas, os privados de liberdade, a população em situação de rua, os profissionais do sexo. Então, todo o olhar, né, se voltou para essa população, porque Fernando Barreiros está aqui conosco, a gente já fez muitas campanhas a nível populacional, assim, geral, em shoppings e nas ruas e tal, e com a incidência disso extremamente baixa, né, de prevalência nessa população em geral. Então, se imaginou que realmente valeria a pena buscar esses grupos, né, e se tentar essa microeliminação do vírus da hepatite C a partir desses grupos menores, esses grupos mais suscetíveis. E aí, aqui em Alagoas, professor Ângelo, a gente está tendo a felicidade de conseguir eliminar o vírus da hepatite C em todas as unidades de diálise do estado. Nós temos 11 unidades de diálise, a gente fez participou desse grande estudo multicêntrico, que foi coordenado pela IBRAFIG, e era com o objetivo de buscar esses pacientes renais crônicos, portadores do vírus, e tratá-los, né? E a gente só está a um paciente de eliminar completamente o vírus da hepatite C nas unidades de diálise de Alagoas. Então, a gente, assim, se orgulha bastante desse trabalho, né, da SBH, desse trabalho da IBRAFIG, desse trabalho em parceria com a FBG, que busca realmente esses pacientes. Agora, concordo com o professor Ângelo, com Joselda, que a gente precisa aumentar o número de pessoas de profissionais que pesquisam a hepatite, não só os médicos, mas também os profissionais da atenção básica, né? Assim, mesmo que não façam o tratamento, mas que as pessoas, os agentes de saúde, como os treinamentos que a gente faz, né? Essa semana eu vou ter, depois de amanhã, tem um treinamento para atenção básica, na semana que vem
para a atenção básica municipal e outra para estadual. Então, eu acho que esses programas que a gente estimula esses agentes de saúde a buscarem esses milhões, essa porcentagem muito grande, de mais de 50% dos pacientes ainda não diagnosticados e não tratados, então eu acho que é a grande busca nossa, porque enquanto hepatologistas nós somos muito poucos, né? Então, para um Brasil continental, se a gente não ampliar esse leque, não dividir essa responsabilidade com todos os outros colegas na busca desses pacientes e dessa maneira assim buscar essa simplificação do tratamento, porque eu acho que quem acompanhou toda a história do vírus, né, viu que nunca foi tão fácil, né, de realizar esse tratamento, né, o tratamento com um único comprimido ou 2 comprimidos no máximo, dispensa-se biópsia, dispensa-se genotipagem, então nunca foi tão fácil tratar, né, é mais fácil, eu acho que às vezes tratar o vírus C do que alguns pacientes com H. pylori, viu, James, porque evoluiu muito, né, o tratamento do vírus da hepatite C, ele evoluiu bastante, e a gente precisa realmente, assim, difundir isso, dividir com os colegas, eu acho que o caminho seria esse, e o professor Ângelo nos mostrou aí nas suas estatísticas, realmente, que assim, a gente já veio de um cenário muito mais complicado, e hoje em dia com altíssimos índices de erradicação do vírus com os tratamentos atuais, né? Eu também sou muito orgulhosa do tratamento que o SUS institui, né? Como eu sou médica do SUS a vida inteira, então a gente fica muito feliz de poder disponibilizar para os nossos pacientes, né, esse programa mais recente de descentralização da liberação da medicação nos próprios centros de tratamento, né, eu acho que foi muito legal, você tirou das farmácias de alta complexidade e deixou nos próprios centros de tratamento, então o paciente sai da consulta, já vai direto buscar o tratamento que é liberado para o trimestre já, e dessa forma, muitas vezes, ele só vai à farmácia uma vez, pega os 3 meses de tratamento e consegue erradicar esse vírus, né, que com potencial de complicações de cronicidade tão alarmante, né? Mas aí só foram os comentários, assim, que eu sou tão empolgada com a história do vírus da hepatite C, né, professor Ângelo, porque a gente nasceu, entramos na residência, eu e a Andréa, a Agra, que está aí junto, em São Paulo, junto com o diagnóstico do vírus da hepatite C, e aí a gente viu toda essa evolução, e somos muito, assim, satisfeitos com essas possibilidades todas de cura, só é buscar mais realmente esses pacientes, né? Ampliar o diagnóstico para ampliar o tratamento também. Eu não sei se a Eleusa estava querendo fazer um comentário, né, Eleusa? Boa noite, estava aqui apreciando, que é sempre um prazer ouvi-lo, parabenizar pela sua excelente explanação, que sempre acrescenta e nos dá assim, a honra de tê-lo como um mentor e um pesquisador, uma pessoa que evoluiu junto com esse tratamento. Porque nós, né, Leila, que acompanhamos desde então, quando voltei da residência, trabalhei junto com André e Leila, e nós passamos por muitos perrengues, como diz a história, né? Como era difícil tratar, como os pacientes complicavam com muita anemia, leucopenia, alguns a gente perdeu, né? Mas a maioria a gente conseguiu mantê-los vivos até a chegada do tão esperado tratamento mais eficaz e menos complexo. Então, assim, eu sou muito feliz também de participar dessa história evolutiva do tratamento da hepatite C, na prática e na teoria. E eu acho que o mais importante dessa sua explanação, doutor Ângelo, é exatamente que todo mundo, eu não quero ser repetitivo, mas é buscar mais, diagnosticar mais, trazer, agregar mais pessoas a essa luta, que é realmente nossa e de todos,
E muito importante também levar da sua apresentação a importância do screening, né? Porque nós temos muitos pacientes que sobreviveram a toda essa batalha e estão aí vivos com um certo grau de fibrose, alguns reduziram, mas que a gente tem que observar e de perto, né, com alfa-feto, com ultrassom, e ver a possibilidade do agressivo hepatocarcinoma que pode surgir. Então, eu acho que isso é muito importante, fazer toda essa avaliação desses pacientes que já negativaram o vírus, mas que tiveram a doença, e principalmente aqueles com estágio de fibrose mais avançado. Então, era isso, estou muito feliz. Sei que o senhor vai estar aqui também, em Penedo, com todos nós. E parabenizar aqui a nossa sociedade, né, de gastro. A Marta está aí sempre se empenhando bastante em ajudar. E Leila e Andréa e todos os que fazem hepatologia são pessoas que vibram também com tudo isso e com a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço o carinho que tu dispensaste, e as tuas palavras são exatamente as minhas, digamos assim. Na realidade, a gente vivenciou todo esse processo, né, que está chegando, digamos assim, um culminar, mas que ainda não terminou, né, e que nós temos que estar atentos a esse fato, embora se tenha drogas realmente muito eficazes, né, nós temos que ter efetividade no tratamento, e essa efetividade só vai ser conseguida se nós conseguirmos identificar, digamos assim, esses pacientes, para, então, assim, a eles poder oferecer o tratamento. E sempre pensar no carcinoma hepatocelular, que realmente é um problema naqueles pacientes que são F3, F4, né? Por isso que essa população talvez seja uma população que não deva ser, digamos assim, acompanhada em nível da saúde básica, talvez deva ser acompanhada por colegas que têm um pouco de proficiência no acompanhamento dos pacientes que têm algum grau maior de complexidade. Porque nós não podemos permitir, né, que um paciente que tenha uma possibilidade de ter neoplasia, que não seja diagnosticado de forma precoce, uma vez que para esse nós temos também tratamentos. Não deixar que esses pacientes evoluam para utilizar drogas que aí sim são extremamente caras, extremamente dispendiosas, e com uma sobrevida que, embora tenha se conseguido aumentar, mas ainda é uma sobrevida tímida, a custo de um custo, assim, bárbaro, a meu ver, né? Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce para que a gente possa tratar esses pacientes e tratá-los de forma curativa e não paliativa. Certeza. Obrigada. O professor Paulo Roberto, Leila, da Universidade Federal, levantou a mão, e depois Martinha. O Paulo tinha levantado. Não, Leila, isso que eu ia falar. Porque eu vou dar até a minha vez, porque eu acho que tem algumas pessoas, para a gente fazer uma roda de perguntas e respostas, porque eu acho que tem algumas pessoas querendo falar. Se sobrar tempo, eu falo. Porque eu já falei. Você fala. Não, só se sobrar. Porque tem o Paulo ainda para falar e outras pessoas, não é? Veja aí, acho que é o Paulo agora. Paulo agora. Então, agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os colegas alagoanos e também ao professor Ângelo, que tem o reconhecimento científico internacional, além de dispensar um trato fino com todos. Mas faço a minha pergunta, considerando um tema tão relevante na gastroenterologia, hepatologia e até na clínica médica, pois é um empenho de todos em tentar erradicar esta doença viral até 2030, então faço agora uma pergunta acerca, professor, de um paciente que eu tratei com sofosbuvir da classe TAVI, e ele obteve uma resposta sustentada. Ficamos felizes, mas com o evoluir e com o screen, o follow-up, ele voltou ictérico depois de 1 ano e meio. E ele disse: doutor, será que a minha hepatite voltou? Aí eu digo que é muito difícil, depois de uma resposta sustentada, ela recidivar. Então, quando eu pesquisei o RNA do vírus, estava cópias não detectadas.
Então, eu pedi um exame de imagem, a ressonância, e veio um tumor. E, para minha surpresa, não era o hepatocarcinoma, era um colangiocarcinoma. Então, ele fugiu assim como fosse da regra, né, desta degeneração concomitante com o vírus da hepatite C. Obrigado, né, pela participação, um grande abraço em Não, todos, colegas. E o professor também, Ângelo, né? eu que agradeço as palavras gentis, mas esse é um problema, realmente. Claro que a maioria, digamos assim, dos tumores hepáticos, mais de 90%, os tumores primários são hepatocarcinoma, mas o colangiocarcinoma não é uma neoplasia que nós devemos desprezá-la. E os pacientes com cirrose, eles têm uma maior chance de colangiocarcinoma, principalmente colangiocarcinoma intrahepático, e que, daí, do ponto de vista de imagem, muitas vezes é indistinguível em relação ao carcinoma hepatocelular. O nosso grupo tem um trabalho publicado em que avaliou explantes de fígado, embora o percentual seja pequeno, como é esperado, né, de colangiocarcinoma intrahepático, se detectou colangiocarcinoma intrahepático nessa população, e foi feito, digamos assim, um estudo comparando a evolução desses pacientes transplantados, e se observou que aqueles pacientes que tinham colangio tiveram um prognóstico muito mais reservado do que aqueles pacientes que tinham carcinoma hepatocelular. Quer dizer, eu não estou me referindo ao colangiocarcinoma daqueles pacientes que têm, digamos assim, CEP ou coisa parecida. Eu estou me referindo a colangiocarcinoma intracelular. E, eventualmente, nós temos até uma forma mista. O paciente tem hepatocolangiocarcinoma. Né? Então, são, digamos assim, variações que podem ocorrer, não são frequentes, mas que ocorrem. E, lamentavelmente, quando ocorre, o prognóstico é muito mais sombrio, porque o colangiocarcinoma, embora comece a haver, digamos assim, algum otimismo dentro do enorme pessimismo que existia em relação a esses tumores, ainda é um tumor de difícil tratamento. Então, entre o carcinoma hepatocelular e o colangio, o bom é não ter nenhum, né? Mas entendo, talvez o carcinoma hepatocelular ainda tenha uma melhor condição de tratamento. E é por isso que, digamos assim, nós não devemos nunca abandonar os nossos pacientes. Eu, assim, rarissimamente eu acho que eu não dou alta nunca um paciente com vírus C. Eu realmente não dou. O paciente, muitas vezes, me abandona, mas eu liberar, às vezes, está com alta, não precisa mais voltar, isso eu não faço nunca. Mesmo que o paciente tenha um grau de fibrose baixa, e mesmo que, digamos assim, algumas sociedades preconizem que os pacientes F1, F2, pode dar alta para o paciente. Eu não dou alta. E me lembro muito bem dos pacientes que tinham vírus B. Né? Vocês hão de se lembrar, aqueles que têm mais, digamos assim, mais idade, que no meu tempo de residência, um paciente que tinha uma hepatite viral aguda por vírus B, né? Se ele negativasse o HBsAg, enzimas normais, e anti-HBs positivo, esse paciente estava curado, a gente dava alta para esse paciente. Anos mais tarde, se viu que nós tínhamos o vírus B oculto, né? E hoje até é uma preocupação, inclusive nessa aula a gente demonstrou, né, que pacientes, digamos assim, podem fazer reativação de um quadro de hepatite B. Né? E existem outras drogas muito mais potentes, principalmente essas drogas tratadas dentro da reumatologia ou nas doenças inflamatórias intestinais, que favorecem, ou drogas imunossupressoras, transplantes de medula, enfim, que favorecem a reativação do vírus B. Então, são pacientes, entre aspas, curados. Mas tem o cccDNA que gruda o material genético do vírus no material genético do hospedeiro e nunca mais desgruda. Quer dizer, paciente que tem vírus B, uma vez vai ter para sempre. Né? E em determinadas situações de fragilidade, o vírus B, pode aflorar. Então, em relação ao vírus C, como é uma doença de conhecimento muito mais precoce, eu realmente tenho dificuldade de dar alta para os pacientes. Agora, com muito mais atenção, eu fico com aqueles pacientes que têm algum grau de fibrose maior. Né? E esses pacientes, sim, eles devem fazer screening. Porque, veja bem, esses pacientes
ficou um ano fora, enfim, se sentiu bem, não, o que é comum, o paciente não sente nada, acha que está curado, ele não volta mais. E, de repente, teve a infelicidade de ter um tumor, que, sendo um colangiocarcinoma, talvez não fosse mudar muito o prognóstico dele. Mas, de qualquer maneira, se fosse diagnosticado de uma forma mais precoce, antes de dar, digamos assim, um sintoma ou um sinal, no caso, a icterícia, talvez pudesse ter tido alguma terapia que trouxesse algum benefício para ele. Mas o colangiocarcinoma também ocorre mais em pacientes com cirrose. Perfeito. Temos quanto tempo, Leila? Não, acho que ainda tem uns 10 minutos, mais ou menos. Antes de passar para você, Martinha, que aí você já pode fazer suas considerações finais, eu gostaria de chamar o Fernando Barreiros, aí Sim. ele estou também aí, levantou a mão para conversar aqui conosco, né? Fernando, que ficou à frente de todas as campanhas do Estado, ele era coordenador do Programa de Hepatites Virais de Alagoas, e essa luta começou realmente com o Fernando aqui. E aí, Fernando, eu gostaria que as considerações que você fez lá no chat, você fizesse aí em viva voz. Boa. Olá, boa noite, pessoal. Já tive o prazer de falar com o Ângelo logo no início, já com a Marta, mas, como a Leila colocou, né, a Leila é uma grande entusiasta da causa das hepatites, né, e está fazendo um belo trabalho junto com a Andréia, com a Eleusa, com o pessoal lá do HU, pessoal lá do Hospital Elvio Alto, pessoal do PAN do Salgadinho. Esse trabalho que você falou, não é, que fará na sexta-feira, é de suma importância, né? A gente realmente tem que abrir os olhos de todos os profissionais de saúde sobre a importância de se buscar os pacientes, né? Existe realmente, como já foi muito bem colocado pelo professor Ângelo e pela professora Josilda, alguns grupos populacionais que estão mais sujeitos, estão e já claramente definido, né, com uma proporção muito maior de infecção viral pelo vírus C, mas, como também falou o professor Ângelo, né, a faixa de tratamento ainda é de 20 e poucos por cento, existe uma grande população ainda a ser diagnosticada, a ser descoberta e a ser tratada, né? Porque o resultado realmente para nós que viemos de mais antigamente, né? Década de começo de 90, quando a gente começou a tratar com interferon simples e ribavirina, a gente vê que, como foi bem colocado na aula, o avanço formidável, né? Na terapia, né? Com índices realmente fabulosos de cura, né? Mas, como também alertou o professor Ângelo, é um paciente que a gente não pode desgarrar, que a gente não pode dizer que está tudo bem, que curou e que não é mais necessário a visita ao consultório médico. Em suma, muito feliz aqui em estar com vocês e agradeço a aula do professor Ângelo aqui para nós de Alagoas, com a participação de colegas brilhantes também, como a Josilda. Josilda, eu aproveito a oportunidade que você em breve será a nossa presidente da FBG, e aí eu gostaria que justamente dessa parceria, né, estimular que a FBG estimulasse essa erradicação do vírus da hepatite C nos seus associados todos, nos gastroenterologistas, já que os gastroenterologistas são muito mais numerosos que os hepatologistas, né? Então, a gente precisa muito dessa parceria, dessa ajuda da FBG nessa erradicação do vírus da hepatite, nessa meta ambiciosa da Organização Mundial de Saúde de eliminar os vírus de hepatite B e C como problema de saúde pública até 2030. Então, a gente conta muito com a FBG também como grande parceira dos grupos de fígado, da Ibrafiga e da SBH. Martinha, passo aí para você a palavra.
Josilda, Leila, posso dar uma palavrinha? Ah. Marta, desculpa. Não tem problema, pode falar, Andréa. Então, Eu disse, só Ângelo, falo se der tempo. Não, você vai. Dá só tempo. para dizer que é uma satisfação, doutor Ângelo, ouvir suas aulas, é sempre um aprendizado. E dizer que é um desafio hoje o diagnóstico da hepatite C. Eu faço ambulatório, nós fazemos ambulatório de hepatologia no Hospital Universitário, e nossos ambulatórios eles estão repletos de doença metabólica hoje e de doença alcoólica. E os vírus, a gente fica procurando esses pacientes portadores de hepatite C, nós fazemos campanhas, fizemos uma recente no shopping, não foi um paciente diagnosticado. Foram Então, dois. realmente, foram 2, né? Foram 2, mas eles eram pacientes que não, mas eram pacientes que já tinham sido tratados, né, na verdade. Enfim, então, assim, é realmente um desafio, porque o tratamento é promover uma revolução, né, na doença viral, na hepatite, realmente uma mudança na história da hepatite C, e a gente tem que encontrar esses pacientes para que essa eliminação realmente aconteça até 2030. Porque os nossos ambulatórios, né, Leila, é porta aberta praticamente, não existe uma dificuldade de agendamento, mas esses pacientes estão cada vez mais raros nos nossos ambulatórios. É essa a impressão que a gente tem, que eu tenho. Eu não sei se o senhor também percebe isso no seu dia a dia. Houve uma mudança de perfil certa, uma mudança de perfil nos pacientes com hepatopatia, que nos procuram, certamente a esteatose e a esteatohepatite metabólica praticamente abrange a maioria dos pacientes que a gente vê, né? Hoje, ver um vírus C, digamos assim, naive, eu diria que é quase incomum, né? A gente via assim, dezenas, né? E pouco vírus B, aqui em Porto Alegre tinha muito pouco vírus B, né? Hoje eu vejo tanto vírus B, baixo, né? E muita doença metabólica. Essa é a realidade, acho que é uma realidade global, né? Não é uma realidade nossa. Essa é uma mudança epidemiológica do vírus B em relação à vacinação universal e do vírus C em relação ao tratamento, que é altamente efetivo, né? Então, está havendo isso. Agora, tem esses dados que ainda nos mostram que existem uns gaps que talvez não sejam preenchidos. Claro que eu sempre me questiono um pouco, embora sejam dados da Organização Mundial de Saúde, né, assim, da fidelidade total desses dados, né? Porque mesmo trabalhos que nós fizemos aqui no Brasil, né, conhecedores, então, do Brasil, eu estou me incluindo em vários outros colegas que participaram, nós tínhamos uma ideia que a prevalência era muito maior de vírus C, né, do que, na realidade, se mostrou ser. Isso. Antes dos DAAs. Quer dizer, então, esses dados, eventualmente, podem não retratar de forma fidedigna a realidade, né? Mas o que nós sabemos é que existe, sim, e isso aqui no Estado foi plenamente mostrado, que na população carente de rua, nos indivíduos privados de liberdade, esses pacientes têm alta incidência de prevalência, e incidência também de vírus C, né? Então, tem uns nichos que devem ser, assim, visados, e é uma população difícil de tratar, tanto uma quanto a outra. Só que essa população, ela continua contaminando todo mundo, né? Então, realmente, tem que se atacar esse problema, né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, saiu há pouco um censo em relação a homeless. Nós temos 15 mil indivíduos que são desabrigados. E isso aí, eu não estou me referindo à catástrofe que houve aqui no Estado, que foi uma tragédia inominável. Nós estamos falando de indivíduos que eram, digamos assim, desabrigados antes desse fato. E sendo 15 mil, sendo que uma cidade grande e 2 de médio porte, 3 municípios, então, que são substantivos, não deram a informação. Então, certamente, esse número é maior. Quer dizer, então, nós temos, em realidade, um número de indivíduos que vivem ao léu, na rua,
que é maior do que muitas cidades do Rio Grande do Sul, em população. Né? Então, não é desprezível. Agora, tratar esses indivíduos é complicado. E eles não chegam no ambulatório, né, doutor Ângelo? Esses não chegam. Se for atrás, tu não consegue acompanhar. É difícil. Né? Tu entrar em estabelecimentos prisionais é complicado. Né? Não é fácil. E o índice é extremamente elevado. Né? Em pacientes institucionalizados ou em pacientes, digamos, em unidades de hemodiálise, e tem esse trabalho belíssimo, que a Maria Lúcia, enfim, de certa maneira, sempre se dedicou muito a isso, né? É muito mais fácil. Não que seja fácil, não estou desmerecendo o trabalho, mas estou dizendo assim, a população a ser tratada, ela é muito mais fácil de se conseguir controlar. Agora, tu imagina tu entrar num presídio, tu tem até receio pela tua integridade, né? Então tem que ter todo um cuidado, né? O colega que fez esse trabalho aqui no Sul me conta todo o cuidado que ele tinha que ter para conseguir chegar nessa população, né? E nessa população de desabrigados, de desalentados, realmente é quase que, eu não vou dizer que é impossível, mas realmente tem que ter um esforço fantástico para conseguir atingir. Né? Então, nós temos realmente ainda um problema. Né? Os dados que eu dei, digamos, são de 2024, esse documento eu até aconselho a ler, porque é um documento robusto, certamente tem mais de 100 páginas, mas é um documento que trata todas as hepatites, e foi publicado agora pela Organização Mundial de Saúde, e dá um retrato, digamos assim, de todo o mundo em relação a vírus C, vírus B, enfim. Né? Então, é interessante, e essas informações não necessariamente são reais, totalmente reais, mas, de certa maneira, se aproximam da realidade, ou, se não se aproximam, nos estimulam, né, a desmenti-la. Né? E, para tanto, nós temos que testar para chegar e dizer, realmente não resolve, porque todo mundo não tem, né? Todo mundo é negativo. Mas, ao menos, nós temos que ter essa ousadia, né? E não nos achar, não, porque fizemos ali no shopping e tal, deu negativo. Bom, mas quem vai no shopping é uma população totalmente diferente, né, da população que está, enfim, menos favorecida ou que está totalmente desfavorecida. E essa população tem um risco muito maior. E nessa população não vai no shopping. Né? Então, a gente faz anualmente no hospital universitário, e também é muito baixa. Né? A gente percebe assim, que todo ano são 2 doentes, 3 doentes no máximo. Então, a gente vai vendo essa diminuição, pelo menos aqui a gente tem percebido isso, nas nossas campanhas, né? Estou totalmente de acordo contigo. Assim, nos nossos ambulatórios, no consultório privado, houve uma diminuição muito importante desses pacientes. Eu assino, subscrevo o que tu está dizendo. Só estou comentando, digamos assim, que existe também um mundo paralelo. Né? Porque, por exemplo, no hospital, enfim, que só atende SUS, no caso nosso, não é o hospital, é a Santa Casa, que é o nosso hospital escola, né? Existe também uma limitação de entrada. O paciente ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de ingressar no sistema. E aqui existe toda uma complexidade, digamos assim, do gerenciamento da distribuição dos pacientes. Então, para nós, só vão pacientes de maior complexidade. Né? Então, se um paciente que tem só o vírus C, ele não chega na Santa Casa nunca. Ele só vai chegar lá se está com cirrose, tá? Entende? Então, são populações diferentes. E o cirrótico da Santa Casa é totalmente diferente do que o cirrótico do meu consultório. Né? São 2 cirroses, mas uma assim está pré-mortem. Né? E o outro está muito bem, obrigado, não sente nada. Chegou ao acaso, digamos assim, um diagnóstico ao acaso. Né? Então, há muita disparidade, né, nas populações, mas certamente essa inversão, digamos assim, de menos vírus B e menos vírus C, muito mais doença metabólica, e o álcool se mantém aumentando, mas não de forma tão dramática quanto a doença metabólica, né? Essa é totalmente real, isso aí não é indiscutível, está totalmente certo, André, quanto a isso.
Nossa presidente aí, Marta. Ô, Leila, mas vamos ver se tem alguma pergunta ainda da plateia. Eu acho que alguém tinha levantado a mão, né, antes, ou não? Não, eu acho que tinha sido o Paulo, mas já falou. O Paulo já falou. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da Joselda. Eu coloquei assim muito tardiamente no nosso grupo da FBG, mas você veio prestigiar e, logicamente, também reciclar com o doutor Ângelo. Eu fico muito feliz, Joselda. E a gente realmente deve fazer agregar a SAG com a SBH no intuito de procurar realmente, como falamos no início, de procurar realmente esses pacientes, como a Andrea falou, que não está fácil, mas a gente pode, Leila, como você falou bem lá no shopping, não só no Julho Amarelo, mas nós devemos pregar e procurar de julho a julho, não é? Quem sabe mudando nossos locais de atendimentos. Até como o doutor Anjo falou, porque essas pessoas menos favorecidas realmente não vão no shopping. Foi por isso que nossa ida foi muito boa, muita gente foram fazer os testes e até a vacinação, mas no shopping realmente não é de pessoas tão desfavorecidas como outras categorias que existem. Então, eu acho que a gente deve fazer esse chamamento todos juntos, com os clínicos, agregar, sempre somar, e a procura desses pacientes. Eu acho que a nossa mensagem maior é essa, é procurar. Estamos numa evolução fenomenal, né, no tratamento do vírus C, que foi uma coisa assim, dos últimos tempos, para mim, maravilhosa, não é? Esses DAAs, com essa cura altíssima, é uma coisa que nos satisfaz muito a todos, né? Então, acho que a gente deve procurar de julho a julho. Eu achei muito bonita essa chamada, sabe? Não só num dia só do mês de julho, nem só em um dia lá no shopping, mas procurarmos nos somar e fazer também um rodízio entre as categorias, né, de clínicos, de gastro, de hepatologistas, unir todos e fazer de vez em quando essas testagens e essas vacinações. E essas informações, como fizemos lá no shopping. Então, acho isso muito, muito positivo. E, professor Ângelo, mais uma vez quero lhe parabenizar pela sua excelente explanação, brilhante como sempre, e só gratidão. Esperamos o senhor aqui com muito carinho. Eu que agradeço o privilégio do convite, agradeço o prazer que vocês me dão em estar em companhias de pessoas que eu tenho tanto apreço e tanto carinho. Reitero o que foi falado, que a Joselda vai ser a nossa presidente, então, em algum momento, nós vamos ter 2 presidentes mulheres, que acho que, ao menos, no ano, devem bater. Vai ser a Leila do SBH. Vai ser a Leila Beltrão e a Joselda, isso mesmo. Aí vão revolucionar tudo, não tem a menor dúvida. A competência vai ser total, vai ser excelente. Vou estar com os cabelos talvez um pouquinho mais brancos, espero ainda ter cabelos, mas vai ser muito bom. E agradeço muito mesmo o convite, fiquei muito feliz, e que Deus permita que eu esteja aí em setembro para poder confraternizar com vocês. Vai ser um prazer maior. Ótimo. Tá? Será uma alegria, professor Ângelo. Sim, a alegria será minha. Tá? Um abraço, professor. Obrigada. Leila, agradecer a todos presentes, todos os colegas queridos que se fizeram presentes. Parabéns, Marta. Parabenizar.